A vinheta, porque começa agora. Foca na economia com Siquerola. Aí, grande Samidana. Que isso, Siquerola? Deus o Deixa bem, mano. Fala, a primeira notícia que eu tenho aqui, bom, era essa do Mandame, que a gente já falou muito, mas tem que hoje tem a reunião do Copom, né? O Comitê de Política Monetária, que vai decidir a taxa de juros aí. Mas já é basicamente consenso que eles vão manter a taxa de juros em 15%, né, ao ano. É a terceira vez que vai ocorrer essa manutenção. E mesmo a inflação já apresentando sinais de queda, é consenso que eles vão manter. A expectativa é que até o final do ano que vem vai manter 15% esse ano, mas no final do ano que vem a expectativa é que caia ali para 2026. Esse ano vai manter em até 25 do ano. Aí o dólar vai para casa do chapéu, hein? Ano que vem, por quê? Porque esse dólar 5 tri, enquanto 5 trilili. 5,36 agora, então, tô ligado. 0,72%. 0,72%. Enquanto o Banco Central bancar esses 15%, fica em 5 trilili os juros. Diminuiu, aí o dólar vai... Exato, pelo diferencial da taxa de juros. Então, como os Estados Unidos, ele reduz juros e aqui os juros permanecem elevados, eles acabam investindo aqui no Brasil. Aí agora fica 5 trilili. Então, se você levar a taxa de juros para 5%, por exemplo, impossível isso acontecer agora, aí você tem menos atratividade para o cara investir aqui e daí o dólar sobe. É uma pergunta que o Sami sempre foge. E aí, se queria compra dólar ou não? Eu entendo porque ele sobe, porque você projetar o dólar é uma das coisas mais difíceis que tem. É nada, pô. Não, compra, você sabe, você tem na tua carteira. Já falou. É porque eles querem ficar só eles ricos. Rico solo. Rico não quer que o outro fique rico. Não quer. Não é, olha quer só. ser rico sozinho. Ele quer. Se eu tiver certeza, a primeira coisa é que eu estaria lá nas Bahamas, lá só... Eu colocaria Chegou de lá ontem. Empréstimo. E outra, se eu falar, o dólar vai ser 5,80, e se as pessoas acreditassem em mim, o que acontece? O dólar ia subir para 5,80 na hora. Então, eu ia ganhar mais dinheiro ainda. Mas assim... Então, é muito difícil você prever o dólar. Por isso que ele foge dessa pergunta. Você acha que o dólar cai mais? Interrogação. De novo, se eu tivesse certeza absoluta... Não, achar. Não, certeza. Beleza. Achar... Você acha que cai mais o dólar? Consegue diminuir esse valor? Eu acho que abaixo o Gordão de 5... vai viajar. O Gordão, ele quer saber. Não, quer comprar turkey leg lá. Sabe por que ele foge? Vai comprar espada. Eu sei porque que o Sami foge também, porque ele fala assim, eu acho que vai cair abaixo de 5. Aí por algum motivo o dólar é difícil de prever, vai pra 6. Aí todo mundo pega o corte dele e fala, olha aí o gênio da economia. Por isso que ele evita... então não adianta se expor. Então. Mas eu vou dizer. Diga. Não, acho que abaixo de 5 é bastante difícil acontecer. Aí amanhã tá abaixo de 5, né? Não. Aí eu acho que abaixo de 5 é bastante difícil pela crise fiscal que tem no Brasil. O Brasil tá gastando muito, déficit atrás de déficit. Então, se tiver que ter uma mudança, com certeza eu acho que é subir o dólar. Então, o lance eu falo pra você, meu amigo. Então, compra dólar. Se não vai cair bastante... tem a chance de subir, como o Emílio falou, cair o juro, sobe o dólar, mas não dólar. é simples assim, porque pode acontecer vários choques, esse é o ponto. Pode ter uma mudança política, né? Vamos lá, quem que esperava que o dólar nessa altura do campeonato ia estar 5,30? Ninguém esperava que ia estar 5,30, as pessoas achavam que ia estar 6, 7. Só que, e não foi mérito do governo brasileiro, o que aconteceu foi que o dólar perdeu o valor no mundo inteiro. Porque essa é uma das estratégias do Trump. O Trump quer que o dólar continue sendo a moeda mundial, mas ele quer diminuir para a dívida pública dele cair também, que é trilionária, né? A dívida pública é muito grande. Então agora é uma tática. Então é muito difícil você, de fato, projetar o dólar, porque várias coisas podem acontecer, choques que a gente chama. Sei, mas economista, a gente está 15% com a taxa de Selic, não é isso? Isso, 15%. Pode ir para quanto? Pode aumentar a taxa Selic? Porque não. A taxa Selic é bem previsível, é bem mais fácil. Sim, vai manter até esse ano, e ano que vem a expectativa é que vai 12,25% termine no final de mesmo 2026. o governo gastando tudo, vindo a inflação, porque é para controlar isso ou não? Não, exato, mas é porque o Banco Central está preocupado em manter o poder de compra do papel moeda. Então ele está olhando muito para a inflação. Tá? Então, se a inflação estiver controlada e as expectativas estão caindo, o que vai acontecer é que tem espaço para reduzir a taxa de juros. Então, como o Galípolo lá tem que fazer algum elogio a ele, porque as pessoas acharam que ia ser bem pior e que ele ia derrubar os juros na caneta, igual o Tom Bini fez na época da Dilma.
Então, ele não cedeu a essas pressões. Tanto é que ainda está em 15%. E daí ele conseguiu controlar as expectativas do mercado. Olha, tem um Banco Central sério, crível, que está de fato preocupado com a inflação. Agora, a expectativa caiu e agora tem espaço para reduzir a taxa de juros. Mas assim, e aí você fala, se não tivesse essa crise fiscal, era para estar em 7, 8% nossos juros. Então está em 12%, mas ainda é elevadíssimo. Os juros com o Bolsonaro chegou a 2%. Sim, é que teve pandemia também, né? Então, foi depois da pandemia e teve o... mas de fato... Começou com o Michel Temer, tá? Com o Michel Temer teve o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda. Não renunciarei. E você teve o Ilan Goldfein como presidente do Banco Central. Então o Meirelles fez um ajuste de contas, reduziu muitos gastos, e daí o Banco Central também com credibilidade, lá despencou muito a taxa de juros, e aí o Banco Central continuou, o Bolsonaro continuou esse trabalho com o Meirelles é um gatinho arrependido também. Exato. Mas ele fez um belo trabalho quando foi ministro da Fazenda do Michel Temer. Bom, o Meirelles, ele... O Meirelles foi do PT, pô. Então... Não, ele fez, foi ministro do... Não, ele foi um bom presidente do Banco Central. Foi ministro do Lula. Não Ele foi presidente do Banco Central. Foi ministro do Lula. Não, foi presidente do Banco Central. Assinou a carta, pô. Não, ele foi presidente do Banco Central durante o governo Lula. Sim. E foi o ministro do Temer, ministro da Fazenda, e depois foi secretário da Fazenda do Dória. E fez a carta. E fez a carta. Fez a carta. Fez a carta. Fez a carta e se arrependeu. Fez a carta. Aí... Fez, mas assim, por exemplo... Você fez a carta Você também? tava lá, você Não, pode procurar. Olha lá, não tá. Você assinou com o lápis pra pagar. A cubaninha votou no aumento do IPTU. Eu já tava falando. Não, pode olhar. Nova York Sem ninguém fala. Aumentou, veio aqui. Foi dar um rolezinho em Nova York ainda. Ah, é? Porra! Foi. Foi lá na Times Square se querinha não votar fala. no muçulmano. Quem que... E o Adriles? O Adriles votou? Não, o Adriles eu acho Não que nem vota, é tava. analfabeto. Hã? Acho que ele nem tava lá. Não tava? Mas Vou assim... pegar a lista aqui da Olha lá, turminha. vamos todos... Mas assim, se não, Estamos de olho. se não Da tava, Lespe. era pra estar, né? Tá fazendo o quê? É. Aí ele quis... Ele se só ele vai não pra votou, curtir o banheirão da que Lespe. se eximir ali da votação. Vou pra... pegar a listinha aqui e já passo pra vocês. Nem sim, nem não. O cara foi lá, os caras vão lá e votam no aumento do Escondido, IPTU. né? O IPTU de São Paulo Já é um absurdo. é um absurdo. É um absurdo que os caras... Não é um absurdo. Não, em São Paulo, agora eu não sei exatamente quanto tinha, mas na campanha tinha 30 bilhões em caixa. Porque se o Estado está quebrado, aí você precisa de dinheiro para pagar salário e tal. A cidade de São Paulo tem bastante recurso. Então tinha 30 bilhões em caixa. Mas aí ele quer, por quê? Porque aí precisa mais dinheiro. Ano que vem é eleição, depois 28 tem eleição de novo para prefeito. Então Tem ele quer, dívida, obviamente, usar. né? Exato. Incrível como o PSOL e PT, o Novo votou contra, mas teve muita gente aí, ó, PL, ó, tudo votando a favor. Exato. Ó, o Gordão, ó. Gordão tá tá esperto. cobrando. Vamos lançar o quadro. Boa. Gordão cobrando. Isso, ele vai lá de seu cobrança. barriga. Gordão cobrança. Vai comprar um aluguel. Seu barriga. Gordão cobrando. Seu barriga vai com a Pague o pá. aluguel. Isso aí. Mas tem que cobrar mesmo, é. O Gordão Porque tem que na ser o hora de prefeito, falar. É lógico, porque na hora. Não, Tem só vários é. imóveis Você sabe o que na rua. acontece? Na hora de falar bem, a gente fala. Na hora de falar aí, mal, tem que falar Gordão. também, ué. Você Eu sabe- votaria no Tá passando Gordão. pano? não é? Vocês estão loucos? Você sabe o que é sacanagem? Porque, pô, às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente fica falando aqui que a gente leva a coisa meio na Na flauta. maciota. Mas, porra, pensa comigo. Você também que é um legislador. Sim, faço lei. Vocês não pensam nessa coisa do cara. Porra, você passa a vida inteira trabalhando que nem um condenado para comprar uma casa. É sofrido mesmo. Porra, você tá pagando. Aí você faz esse financiamento aí, esse financiamento de 30 30 anos. Que você vai lá, aí você vai, aí você, porra, você pega, você consegue o dinheiro, aí você vai comprar e vem no tal do ITBI. ITBI. Sim. Puta, que é porra que os caras inventaram em São Paulo, que é uma bala, cara. Dá quase uma- 5%, 4%. É uma bala o ITBI. Aí você vai lá e você fala, puta, beleza, vou pagar o Vai, ITBI. vou pagar, Só pra vai. você passar pro teu nome. Cartório. Isso. Só pra você passar pro teu nome aquela coisa. Aí você pagou aquele... Aí, cara, chega no final do ano, vem um carnê desse tamanho. assim, 10 ó. parcelas. Um carnê desse tamanho. Gordo. Igual Com eu, aquelas igual parcelas, fala, meu Deus, eu comprei o apartamento, É meu. eu já paguei o ITBI, eu já paguei o dinheiro que eu trabalhava na Jovem Pan, eu paguei o que eu tenho que pagar lá, que Fundo de recolhe na fonte, o fundo de garantia, tudo isso que o cara pagou. Agora eu vou ter que pagar tipo um aluguel
Pra eu morar aqui, pra eu morar numa rua esburacada. Sem segurança. Pra eu morar numa rua esburacada, sem segurança, o cara que eu vou descer do prédio, o cara rouba o meu celular na porta do meu prédio e ainda vou ter que pagar esse negócio louco, que o cara aumenta a vontade todo ano. E que não pode reclamar. Cara, e é um absurdo. Você não pode reclamar. Você não pode então, reclamar. é um absurdo esse negócio, porque a gente fica pagando a vida inteira pelo que a gente ganhou, pelo que você comprou e pelo que você vai morar, que você não tem mais. Puta sacanagem. E a turma que você acha que vai defender e não a pagar Cubaninha mais... votou. Pois é. Cubanex. O Pavanato votou Volta contra. pra tua terra. Volta pra tua terra. Quando você ganha, Você entendeu? Quando você ganha, você paga imposto. Parece você Cuba. compra, você A paga Cubaninha imposto. E quando os caras você vão vende, você aumentar paga ainda. imposto. E quando você morre, você paga imposto. Não, é melhor você entregar o que você tem e falar, É, vou embora.